Imagina por um segundo se você tivesse o poder de rever cada vacilo que já cometeu em resolução 4K direto na sua retina. E pior, imagina se você pudesse dar zoom na microexpressão facial do seu parceiro ou parceira e analisar frame por frame se aquela risada para uma piada sem graça de alguém foi apenas educação ou foi um flerte descarado. Pois é, se o mundo já destrói a própria saúde mental dando scroll no Instagram às 3 da manhã e relendo mensagens antigas de WhatsApp, o que aconteceria se a memória fosse um HD externo impossível de apagar? Pega sua bebida e ajusta sua postura, porque hoje a gente vai descer no tobogã direto no poço escuro, paranoico e realista da ficção científica. Buenas, guys! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos colocar debaixo do microscópio aquele que está na minha lista de um dos episódios mais brilhantes de Black Mirror, The Entire History of You, o terceiro e último episódio da primeira temporada da série. Ele é íntimo, sufocante e claustrofóbico. O que é mais assustador parece que poderia acontecer amanhã de manhã. Esse script do episódio é uma aula de como transformar a insegurança humana em uma arma de destruição. Fique comigo, porque se você piscar, vai querer rebobinar. Vamos situar o campo. O episódio nos joga em uma realidade alternativa, num futuro não muito distante, onde a grande inovação tecnológica é o grão. Trata-se de um implante minúsculo alojado atrás da orelha de praticamente todo mundo, e grava tudo o que você vê, ouve e faz. É como se os seus olhos fossem lentes de câmeras atadas a um disco rígido. Você pode reproduzir essas memórias diretamente no seu campo de visão ou transmiti-las para qualquer tela na sala de estar. Como se a sua vida fosse uma playlist do YouTube. A tela não perde tempo explicando como a tecnologia funciona com discursos científicos. Ela simplesmente te mostra o impacto disso na vida. Vemos logo de cara o protagonista, Liam, usando o implante para analisar cada vírgula e tom de voz de uma entrevista de emprego, buscando validação onde só existe neurose. Se a tecnologia nos der a ferramenta perfeita para a obsessão, a natureza humana não vai hesitar em apertar o botão da autodestruição. O grão atua como um anabolizante para as piores falhas de caráter humano. A trama principal engata a última marcha quando Liam vai encontrar sua esposa Fi em um jantar na casa de amigos. É um ambiente cheio de falsidade social que acredito que você já deve de conhecer muito bem. E lá está Jonas, um amigo do passado de Fi, agora seguido com a tensão psicológica do protagonista. Ele percebe uma troca de olhares rápida demais, uma risada que soa um pouco íntima demais, e é aí que o grão se torna o vilão. Em uma época sem um implante, Liam talvez voltasse para casa, brigasse com a esposa, ficasse remoendo a dúvida e, eventualmente, a falha natural da memória humana faria o tempo curar a ferida. O esquecimento é um mecanismo de defesa biológico útil muitas das vezes, mas com o grão não há válvula de escape. Liam entra numa espiral doentia. Ele faz leituras labiais que conversam de fundo, amplia o brilho dos olhos de Fi, mapeia o tempo de reação de cada sorriso. A dinâmica te prende porque, no fundo, todo mundo tem um pouco de Liam dentro de si. A diferença é que a loucura dele é validada por provas empíricas inquestionáveis. A obsessão dele é patética, agressiva e tóxica. Mas o roteiro faz você entender exatamente como ele chegou no fundo daquele poço. Ele cava a própria cova e nos convida para assistir a transmissão ao vivo. Agora vamos falar de quem orquestrou esse desastre emocional nos bastidores. Esse foi um dos pouquíssimos episódios que não foi escrito pelo criador da série, Charlie Brooker. O roteiro é assinado por Jesse Armstrong. Se o nome não te soa familiar, talvez a obra mais recente dele sim. Ele é o criador e roteirista principal de Succession. Olha, eu nem conhecia ele, e tão pouco essa obra, mas pesquisando, eu sei que ele fez um feito com a família Roy na TV, se tornando um sádico dentro desse ramo de criação audiovisual, e por isso esse episódio segue esse mesmo script desta obra dele. E isso explica por que os diálogos são como são. Armstrong sabe escrever seres humanos falhos se esfaqueando verbalmente em salas chiques.
A direção de Brian Welch é precisa. A fotografia do episódio é fria, lavada, quase estéril. As casas são modernas, mas parecem jaulas de vidro, sem calor, sem vida, refletindo o estado emocional do casamento dos protagonistas. É um fato bizarro que mostra o impacto desse episódio na indústria. O conceito foi considerado tão genial que, em 2013, o próprio Robert Downey Jr. comprou os direitos da história para transformá-la em um filme de ficção científica em Hollywood. O projeto acabou caindo no limbo do desenvolvimento e nunca viu a luz do dia, mas só o fato do Homem de Ferro querer brincar com essa premissa diz muito sobre o peso do texto. Toda essa estrutura não funcionaria se os atores não abraçassem a loucura do roteiro. Toby Kebbell, no papel de Leon, entrega uma atuação que transita do homem comum e cansado para um verdadeiro psicopata movido pela traição. O físico dele, no final do episódio, quando ele está completamente bêbado, com os olhos vermelhos e o rosto pálido, forçando a esposa a projetar as memórias na tela de TV, é aterrorizante, cru, feio e visceral. Você sente a raiva dele e pena dele simultaneamente. Do outro lado, temos Jodie Whittaker, antes de pilotar a TARDIS como a doutora em Doctor Who, interpretando Fi. Ela precisa ser ambígua o suficiente para nos manter na dúvida no começo, mas vulnerável e destruída quando suas defesas desmoronam. E o Tom Cullen, como Jonas, é o perfeito arquétipo do cara arrogante, rico e snob que você adora odiar. A química entre esses três é o que sustenta o episódio inteiro, te faz esquecer de pegar no celular enquanto assiste. E se tem uma lição dolorosa que fica estampada na tela, é essa. O esquecimento não é um defeito da mente humana, é uma dádiva. A gente passa a vida reclamando da nossa memória falhar, mas é justamente essa imperfeição que nos permite perdoar, cicatrizar feridas e seguir em frente. A busca obcecada pela verdade e pelo controle total não traz paz, traz ruína. Quando colocamos a validação de nossas paranoias acima das relações humanas, transformamos a razão em uma vitória rasa. Ter a prova irrefutável de algo não serve para nada se o preço pago por ela foi a destruição de tudo que construímos. A confiança nunca foi sobre ter todas as respostas gravadas, mas sim sobre a coragem de conviver com a dúvida. Buenas, chegamos ao fim. Terminamos o episódio de forma brutal. Não com o fim do mundo, nem com robôs assassinos, mas com um homem em uma casa vazia, cercado pelos fantasmas de suas memórias felizes, e a decisão final do Liam, o ato literal de arrancar a própria tecnologia da carne com uma lâmina, não é uma vitória sobre algo além, é uma rendição. Ele descobre a verdade que tanto buscou, mas essa verdade destruiu o casamento dele e a sanidade dele. O esquecimento era a cola que mantinha a vida inteira. Esse episódio é a essência do que Black Mirror prometeu ser. Um alerta não sobre os perigos das máquinas, mas sobre o quão rápido nós a usaríamos para arruinar a nós mesmos. É uma tragédia grega, moderna, embalada com LEDs e telas de alta definição. Vamos para o padrão de sempre, colegas? Se inscreva, curta, comenta, compartilha, que aqui eu falo sobre a realidade que filmes e séries pode estar querendo te mostrar, sem nenhuma intenção de criar uma paranoia na sua cabeça. Mas, lógico, eu não controlo mente alheias. E nem quero. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem bem e adiós, guys!